Jesus e o Logos. Apresentação: Cláudio Palermo e Aldeniz Leite. A Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. É o primeiro Jesus e o Logos deste 2019. Estamos ao vivo e você pode participar facebook.com/TV Mundo Maior. Pode mandar suas perguntas, as suas mensagens, também pelo nosso WhatsApp 996433827. Pode mandar mensagem de áudio e vídeo. Se for de vídeo, não esqueça aí de colocar o celular deitado. Estamos também no YouTube, só digitar aí na busca do YouTube Rádio Boa Nova ou RBN/TV MM. E a linha do ouvinte 0800 979 5011. Marta e Vera aguardam a sua ligação. Feliz Ano Novo. Bom dia, Aldeniz, tudo bom? Muito bem, bom dia, Cláudio. Bom dia aos amigos e amigas que estão nos assistindo. E já de antemão, feliz Ano Novo, Cláudio. Feliz Ano Novo a você que está acompanhando o nosso programa. Isso aí, hoje você trouxe uma assessora, é isso? Uma assessora. Estava aqui colocando pó em você. Exatamente. Cuidando, né? Isso aí, dando aquele trato. Né? Isso aí, seja bem-vindo e venha mais vezes aqui ao Jesus e o Logos. Bom, o tema de hoje, metas para 2019, não, vários programas já falaram sobre isso aí. Nós vamos falar sobre como superar as decepções na vida. Aí eu fiquei pensando, Aldeniz, por que você escolheu esse tema justamente no início do ano? Não me faz pergunta muito difícil. Na verdade, o impacto é justamente para que nós comecemos com mais otimismo. O tema, claro, é mais impactante, parece um aspecto mais negativo, mas justamente é para que nós possamos iniciar o ano de uma forma mais otimista, corajosa e determinada, aprendendo, naturalmente, conforme propõe o nosso tema aqui, que é fundamentalmente estudar a logoterapia e o Evangelho de Jesus em conjunto, aprendermos que nós somos os timoneiros do nosso sucesso, da nossa vida, do nosso futuro. E esse tema tem tudo a ver com isso. Aprendermos a guiar o nosso destino por nós mesmos. Todo mundo tem uma decepção ou várias. Como a gente pode entender, né, o que é realmente uma decepção? Decepção é um fenômeno perfeitamente compreensível no nosso estágio atual. Não tem como a gente não vivenciar decepções. E eu não me refiro àquelas decepções drásticas. Me refiro às pequenas decepções do cotidiano, em que nós ficamos contrariados, ficamos feridos de alguma forma, aborrecidos, chateados com algum acontecimento que nós não esperávamos. Isso é perfeitamente compreensível e é até saudável, porque como o próprio Frankl costumava dizer, acredito que deve ainda estar dizendo no mundo espiritual, onde ele ensina, onde ele transmite os seus conhecimentos, certamente nós temos que aprender a sofrer. Isto é, temos que aprender a lidar com as adversidades da vida. Porque uma vida sem adversidades, sem desafios, sem esforços, sem obstáculos, torna-se uma vida vazia. E a decepção vem, dentro de um contingente comum, repercutir nesse nosso desenvolvimento. Então é natural que nós experimentemos. Porém, quando ela é exagerada, quando ela provoca um impacto muito grande sobre nós, causando um nível de frustração exagerado, desistência de viver, abandono de si mesmo, descrença, já passa a ser patológica. E aí, como é que nós podemos conceituar isso do ponto de vista patológico? Representa uma atribuição nossa particular em caráter emocional quanto a um evento específico, né? Então, decepção, sobretudo quando ela é dramática, ela representa uma atribuição nossa, uma interpretação nossa pessoal, que tem uma carga emocional muito grande,
relacionada a algum evento. Então, sempre é uma experiência nossa, peculiar, nunca do outro, né? Aquele que provocou a decepção, não é bem assim. O impacto que vem de fora existe, mas não vamos esquecer que a força que ele tem é pela nossa interpretação, sobretudo, não por aquilo que ocorreu especificamente. Existe alguma maneira de se evitar a decepção? É possível isso? Eu não creio que possa ser evitada dentro daquele contexto convencional. De sabores, todos os dias nós experimentamos. Sim. Estamos no trânsito e ali fica aquele trânsito congestionado. Chegamos no trabalho, tem uma contrariedade. Esse tipo de decepção é impossível nós nos afastarmos. Mas aquelas que são mais intensas, aquelas que podem nos motivar a ficar deprimidos, magoados excessivamente, essa temos que trabalhar o nosso interior, que é o que vamos analisar aqui no decorrer do programa, para que elas tenham menos impacto sobre nós. Então, a contrariedade, a chateação, isso é normal. Porém, depressão, descrença, menosvalia, desistência, já passa a ser um problema muito grave que nós devemos evitar. Uhum. Peguei aqui no dicionário a definição de decepção, substantivo feminino, sentimento de tristeza, descontentamento ou frustração pela ocorrência de fato inesperado que represente um mal, desilusão, desapontamento e por aí vai. Exatamente. Um fato inesperado, por exemplo, por mais que a gente saiba que todos vamos morrer um dia, quando isso acontece na nossa família é como se fosse algo inesperado. Como você disse que o Viktor Frankl, né, na logoterapia, disse que a gente tem que aproveitar, extrair, né, algo positivo do fato. Quando chega, por exemplo, a morte, muitas pessoas não se atentam, até pela questão do luto, não dá, do impacto, né, da notícia, da ação, mas depois, com o tempo, começa a processar aquele fato, aquela ocorrência. Isso quer dizer o quê? Que todo mundo se decepciona, é uma coisa normal, humana, mas que o tempo é que seria o melhor remédio para ir processando e aprendendo com aquilo? O tempo, sim, porque é claro que é impossível, quando alguma coisa nos impacta, nós lidarmos com isso de uma maneira fácil imediatamente. Claro que não é possível, né? Ninguém consegue isso. Nem eu, nem você, ninguém está preparado, dependendo daquilo que nos afeta mais ou menos. Cada um tem aquele aguilhão particular, né? Aquela coisa muito peculiar que dói mais. Alguma coisa que em mim doa muito, em você, por exemplo, sabe lidar muito bem. Então, cada um de nós é um ser específico, né? Um ser singular. Então, mas é necessário que nós aprendamos com o tempo a lidar com isso. Então, o tempo é importante. Mas também é muito importante, isso é uma coisa que nós não costumamos fazer, que é examinar o problema de um modo interior. Nós sempre fazemos a seguinte pergunta: por que isso foi acontecer comigo? Puxa, justo comigo? Que coisa foi essa drástica? A gente nunca pergunta, como é que eu estou interpretando isso? Por que isso está causando em mim um impacto tão grande? Por que eu estou tão hipersensível a essa situação? É uma boa pergunta. Sim. Muito melhor do que aquela anterior. Porque quando eu passo a ter domínio sobre aquilo, quando eu passo a regular a carga emocional que eu experimentei relacionada ao fato, fica muito mais fácil que isso tenha menos impacto, menos agressão sobre mim, quando eu assumo o domínio. Quando o domínio está ainda sobre a ocorrência, aquilo foi horrível, não vou suportar aquilo, eu estou colocando a minha condição naquele aspecto, naquela situação. Então eu perco o domínio. A dor fica muito mais complexa. Quando eu assumo o domínio, fica mais fácil de lidar. Então acho que esses dois aspectos são importantes.
permitir que o tempo passe, claro, mas também analisar como eu estou sentindo isso e como é que eu posso lidar internamente para diminuir a dor. Por que às vezes a gente se decepciona a tal ponto que perde até a esperança? Isso acontece, aí vem o aspecto patológico, né? Que nós devemos tratar aqui para que as pessoas possam colher esses dados, essas informações importantes. 2 aspectos são importantes. Um relacionado a nós, o outro relacionado àquilo que está fora, na nossa relação com o que está fora. Primeiro, eu produzo muita expectativa em relação ao que está fora. E isso é um erro. Nós não devemos colocar expectativa demais naquilo que está fora, isto é, nas pessoas, nas situações, nas ocorrências do cotidiano, dizendo assim, não, eu espero tudo do outro. Claro que nós vamos nos decepcionar. Por quê? Porque o outro, assim como nós, é incapaz de oferecer aquilo de que necessitamos de maneira integral. Isso é impossível. E geralmente é uma coisa que nós cobramos como seres humanos. Porque o nosso ego exige um caráter de proteção, de defesa muito grande. Então queremos ser atendidos. Queremos ser agraciados com o conforto, com a segurança, com o apoio, com o afeto. E fazemos, às vezes, exigências muito grandes. E a pessoa não pode oferecer, como nós também não podemos, atendê-las. Esse é o aspecto... ela nem sabe. Né? Exatamente. Esse é o aspecto da relação. O outro aspecto importante é o peso, como eu disse antes, da nossa atribuição, da nossa interpretação em relação àquele fato. Então, geralmente são pessoas que têm, vou usar agora uma frase psicológica, uma baixa tolerância à frustração. Isso existe. Existem pessoas que têm uma baixa tolerância à frustração. Já dei alguns exemplos aqui comuns, eu vou até dizer, vou dar um outro exemplo, um exemplo semelhante, já dei aqui antes. A pessoa diz assim, poxa, eu não sei onde eu coloquei aquela chave de fenda. Olha, não peguei, hein? É uma pessoa, normalmente, parece até uma brincadeira, mas é uma baixa tolerância à frustração. Não que seja patológico, mas é um sinal. Porque a pessoa não disse isso. Ela apenas disse que não localizou a chave de fenda. Poxa, eu não sei onde eu coloquei aquela tesoura. Não vem falar porque eu não peguei. Mas ela não disse isso. Então, às vezes, nós nos defendemos demais porque temos uma baixa tolerância à frustração. Logo nos magoamos, hipersensíveis a qualquer palavra. Alguém diz alguma coisa, isso foi comigo? Ninguém disse nada disso. Então, é uma baixa tolerância. Essas pessoas têm mais suscetibilidade a se magoar, e a se decepcionar. Você sabe que o meu filho Diego, ele não tem esse problema, né? Porque quando eu pergunto, quem derrubou isso aqui? Ele fala, fui eu. Isso. Mas isso é excelente. Excelente. Né? Excelente. Eu fico impressionado com a sinceridade. Assumir aquilo que fez, às vezes faz uma atrocidade, né? Não era para fazer nada daquilo, meter os pés pelas mãos, como eu digo, mas vai lá, olha, isso aqui fui eu quero reparar. Excelente isso. Legal. E a decepção que a gente sofre nesta encarnação tem a ver com coisas de vidas anteriores? O que eu fiz alguém passar, eu vou passar isso também, ou não é assim? Eu não vejo nessa proporção, isto é, naquilo que nós entendemos como lei de talião. Porque a lei de Deus não é uma lei de talião. Toma lá, dá cá, né? Você feriu com o braço e você vai perder o seu braço. Não é bem assim. Jesus, certa vez, disse uma coisa que é muito confundido. Né? Quem fere pela espada será ferido. É verdade. Né? Isso tem um pouco de entendimento. Não é que a lei de Deus seja uma lei semelhante à de Moisés, porque aí seria o olho por olho, dente por dente. É preciso entender que cada vez que nós agredimos a lei natural, a lei cósmica, nós precisamos reparar o dano na mesma proporção. É preciso eliminar aquele mal. Né? Jesus deixou isso claro também em outro momento. Não saireis daí
do corpo físico, da reencarnação, enquanto não houver despago até o último ceitil. Então, quando nós provocamos um mal, é necessário repor um bem. Então, acredito que, quando ferimos o nosso semelhante, numa próxima experiência encarnatória, passamos por determinadas ocorrências onde sofremos certas privações. Privação do afeto e nos decepcionamos. Privação no sentido de um trabalho que tanto gostaríamos e não conseguimos alcançar. De uma profissão que queríamos exercer e aquilo parece que não, a gente se esforça, mas não alcança. Isso pode ter um significado de experiências pregressas que hoje nos exige uma reflexão? Acredito que sim. Mas não no sentido de lei de talião, né? Agora, antes, quando decepcionamos, magoamos, ferimos e deixamos aquilo correr com total indiferença, hoje, com certeza, passamos por experiências que nos fazem ser privados de coisas que gostaríamos que acontecessem para que a reflexão nos atinja e digamos, por que eu estou sendo privado disso? É necessário, então, que eu aprenda a suportar, que eu aprenda a superar e aprenda a fazer o bem para resgatar de volta aquilo que eu tanto desejaria receber. Existe um estudo mostrando quem aguenta mais a decepção, se é o homem ou a mulher. Por que eu estou te falando isso? Porque eu sempre, desde pequeno, ouço, principalmente em família, a mulher desencarna e o marido fica. O marido não aguenta 1 ou 2 anos, acaba desencarnando num processo de tristeza muito grande. Agora o marido desencarna, a mulher fica, a família se mantém. Existe um estudo comparativo a respeito disso? Que eu conheça, não sei. É possível até que haja, talvez, né? Se você teve essa ideia, também com certeza outras pessoas devem ter tido. Não conheço, assim, de forma documental, um estudo sobre esse, mas eu acredito, honestamente, que a mulher, do ponto de vista de potência, de força, acho que até supera mais. Mais forte. Eu acho. Eu também. Até pelo nível de sensibilidade, pela essência da maternidade. Existem certos componentes energéticos na mulher que representam justamente a força nesses aspectos de superação e renúncia que para o homem é muito mais difícil. Basta ver, por exemplo, a Idade Média. Os homens saíam para os campos de batalha e eram as mulheres que iam recolher os cadáveres. É verdade. Com certeza são muito mais fortes. Existe algum componente que a gente possa detectar quando que a decepção é o natural e quando começa a se tornar patológico, um tempo, alguma coisa que identifique isso? Do ponto de vista, por exemplo, do luto, existe uma medição, digamos, não é tão exata, mas nós consideramos que um luto após 2, 3 meses, onde a pessoa permanece desistente da vida, completamente distante das pessoas, com sintomas claramente depressivos, já começamos a considerar um processo de depressão maior, ou uma síndrome depressiva. Mas eu coloco de uma forma geral. Vamos colocar assim uma forma geral para a gente conceituar melhor isso. Toda vez que a decepção provoca uma disfunção ou um prejuízo no funcionamento da pessoa como um todo, passa a ser patológico. Se não provoca nenhuma disfunção, os relacionamentos permanecem naturais, o trabalho vem sendo executado, a vida vem prosseguindo de forma a contento, isso significa que ela vem conseguindo superar aquele momento de decepção. Certo. Porém, se vai causando disfunção, a pessoa se isola, começa a faltar no trabalho, fica desanimada, tem pensamentos autodepreciativos, começa, por exemplo, a expressar sentimentos de raiva, de rejeição, manifestações de revolta, distanciamento.
começa a haver um problema muito mais complexo, que deve ser abordado talvez até na questão profissional. Jesus e o Logos hoje falando sobre como superar as decepções da vida. Nós vamos para o intervalo e na volta vamos comentar aqui das pessoas que perderam a esperança, perderam a alegria, até dentro disso que o Aldeniz acabou aí de citar. Até já. Os sócios do Clube Amigos da Boa Nova são para nós os jardineiros que mantêm viva a árvore da divulgação do Consolador Prometido. Recentemente, uma mudança realizada pela Federação Brasileira de Bancos tem aumentado substancialmente as taxas bancárias das doações feitas por boletos. Cada boleto que emitimos nos é cobrado, mesmo que você não pague o boleto concretizando a sua doação. Pedimos a você uma ação de amor, que não vai te custar nada a mais do que o seu bondoso coração já nos doa. É simples, rápido e seguro. Acesse o site amigosdaboanova.com.br e faça a mudança do sistema de doação, escolhendo as opções de cartão ou débito automático. Se tiver dificuldades, você pode ligar para nós. 0800 12 18 38. Com essa ajuda, vamos juntos construir um jardim mais florido. O que existe, além do que já foi falado sobre amor ao próximo? Na minha extensa carreira artística, interpretei inúmeros personagens no teatro, cinema e na televisão. Mas hoje não estou aqui para interpretar. Eu vim para convidar vocês para se tornarem intérpretes de uma linda história. Ajude as Casas André Luiz para que possamos continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas que ali vivem. Volta com Jesus e o Logos, Marcos Magrini na técnica, Boris Maciel, só estão vocês aí, né? O Jefferson tá de férias e lá no telefone a Margarete e também a Margarete entra daqui a pouco, né? A Vera e a Marta aguardando aí a sua ligação pelo 0800 979 5011, também pelo WhatsApp, elas repassam aqui pra gente. Quero falar do Clube Amigos da Boa Nova, né? Como todo convite aí em todos os programas, em toda a nossa grade, da importância de você se filiar ao Clube Amigos da Boa Nova. Você que gosta do Jesus e o Logos, dos outros programas aqui da Rede Boa Nova de rádio e TV Mundo Maior e sente que é importante temas como este alcançarem um número maior de pessoas. E o Clube Amigos da Boa Nova, esse sistema de captação de recursos para auxiliar a FEAL nesse processo de expansão pelo rádio, pela TV, pelo livro e pela internet. Ligue agora, converse lá com a equipe do Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. 0800 12 18 38 ou acesse amigosdaboanova.com.br.
Vou aproveitar aqui e mandar o meu feliz 2019 a toda a equipe do Clube Amigos da Boa Nova. Aldeniz, tem muita gente decepcionada aqui e perguntando para você, ó, por exemplo, vou pegar aqui o relato do Edson de Pernambuco. Ele diz: dia de luz e paz para vocês da TV Mundo Maior, sobre decepção. Até quando tudo isso irá acabar? Por que ele está escrevendo isso? Ele perdeu a mãe, né? Perdeu entre aspas, há 3 meses. Há 16 anos o pai também desencarnou. Agora ele está só e ele se pergunta, né? O que Deus quer de mim, tirando o pai há 16 anos e a mãe mais recentemente? Ele diz que a vida está insuportável. Bom, imagino mesmo. Eu certamente me solidarizo com ele, dizendo que uma das dores que nós experimentamos mais atrozes é a separação daqueles que nós amamos. Isso não há a menor dúvida. E o que ele diz aí não tem nada de patológico, não. É normal. Claro, a gente percebe que é uma dor sincera, uma dor verdadeira, uma dor honesta, e é compreensível, sim. O que não é bom que prossiga apenas é a ideia ou a concepção de que isso é insuportável e que pode levá-lo a uma desistência, não só de viver, que não me parece o caso, mas de produzir, de realizar. Viktor Frankl aborda a questão da morte com muita intensidade. Até porque, sendo a logoterapia uma psicoterapia centrada no sentido existencial, ele estudou com muita propriedade o sentido da morte. E ele afirma, de forma bastante até curiosa, que é justamente a morte que dá sentido à vida. Olha só. Se não houvesse a finitude, e ele tem razão, do ponto de vista espiritual, isso também pode ser incluído. Daí a necessidade da reencarnação, porque nós precisamos desse parâmetro de finitude para dar um valor maior ao tempo que estamos aqui e uma urgência em realizar as coisas para o nosso próprio desenvolvimento. Se não houvesse a finitude, nós seríamos criaturas indolentes e preguiçosas. Então, a morte é que dá realmente sentido à vida. Esse é um ponto. Então, como é que você deve interpretar isso? Um ponto importante é: tudo aquilo que você viveu junto aos seus familiares jamais será perdido. E você deve aglomerar os sentimentos experimentados, o valor da existência em conjunto dentro de você e vivenciar isso ao máximo, porque a dor da perda existe, mas a alegria de ter vivido junto também existe. Sim. E nós devemos sustentar isso ao máximo. E o Espiritismo acrescenta uma coisa muito importante, que é, como você disse, perder entre aspas, porque ninguém perde. Logo mais, dentro de algum tempo, você os verá novamente, em plenitude, em alegria, viverá novamente com eles, conviverá, certamente, porque Deus é misericordioso. Então, o que você deve fazer nesse período agora? Encontre um novo sentido existencial. Vá de encontro àqueles que precisam de você. Leve uma palavra amiga. Leve aquilo que você tem de aptidão maior na direção das pessoas e homenageie aqueles que partiram com essas dádivas que você pode dar. E isso fará, nesse percurso mais difícil que você vem transitando, fará de você alguém pleno de sentido. Faça essa experiência. Eu vejo também dessa maneira, né? Principalmente quando chega Natal e Ano Novo, né? Que a família se reúne e sempre se lembra daqueles que não estão fisicamente, né? Então, no Natal e no Ano Novo, lembrando, por exemplo, da minha avó, Ana, do meu pai, que já estão no mundo espiritual, o sentimento que eu tenho não é de tristeza e perda, mas sim de alegria por ter convivido um período com eles e aprendido, né? Sim.
parte do que eu sou eu devo a eles, né? Então acho que a gente tem que ir exercitando mesmo isso, né? Exatamente. Para sair da decepção. Tem uma ouvinte aqui que não quis dar o... tá aqui. Maria Dirce Matias, São Bernardo do Campo, ABCD, em São Paulo. Ela diz como lidar com as decepções com os vizinhos, porque ela cuida de animais e os vizinhos devem pegar muito lá no pé dela. E aí ela até faz uma comparação. Com os animais ela protege, eles não entram em nenhum conflito com ela, e os vizinhos não entendem essa proteção com os animais, acabam entrando em conflito. Como lidar com isso? Ela pergunta. Os conflitos com os vizinhos existem exatamente pelo fato de que os vizinhos têm uma cognição mais aflorada. E toda vez que nós temos uma cognição mais aflorada, que é justamente a nossa condição humana, o conflito aumenta, né? Não pode haver propriamente conflito entre os animais. Os animais não têm conflito, porque os animais obedecem a condicionamentos. Nós, que temos que superar os condicionamentos, entramos em constante conflito, seja dentro de nós ou fora de nós, com aqueles que estão ao nosso redor. A forma de lidar com isso é justamente estabelecer um nível de equilíbrio e de bom senso nessa relação, o que nem sempre é fácil, entendo perfeitamente. E nem vamos entrar aqui diretamente no mérito específico da questão. Mas o ponto é encontrar uma forma de equilíbrio onde nós possamos ceder em alguns aspectos para agradar o outro e solicitar que os outros também cedam em outros aspectos que possam nos satisfazer. Se não for assim, nunca chegaremos a um consenso. Como lidar com as pessoas que entram na decepção, mas acabam perdendo até a vontade de viver, perdem a alegria, não querem mais fazer nada e só ficam ali se lamentando? A lamentação, ela nunca foi produtiva. Se nós avaliarmos bem, toda vez que nós nos lamentamos, nós atrasamos a nossa marcha. E digo mais, a lamentação, com muita sinceridade, uso isso também para mim, porque eu procuro refletir isso, no meu caso, é lógico. Lamentação, muitas vezes, é um recurso inconsciente para que nós não façamos nada em relação à nossa situação. Lamentar parece ser muito produtivo, porque os outros correm em nosso favor, vêm fazer algumas coisas para nós, aí nós não nos mexemos, porque os outros estão sempre por perto, resolvendo. Às vezes é um recurso inconsciente, então jamais lamentar. Quando nós nos decepcionamos e queremos desistir de viver, estamos entregando a nossa liberdade espiritual, o nosso movimento humano, nas mãos de outrem. E isso não tem o menor sentido, porque a vida vai prosseguir, aquela outra pessoa vai evoluir, vai melhorar, vai avançar e nós vamos estagnar. Não tem o menor sentido. A proposta deve ser sempre superar, percebendo a nossa solidão espiritual na tomada de decisão. Somos nós por nós em muitos aspectos. Então devemos nos levantar, valorizar-nos e prosseguir com coragem na modificação de todos esses dissabores, de uma maneira independente, corajosa, e não entregar nas mãos dos outros aquilo que diz respeito a nós. Mandar um abraço aqui para Patrícia Amara Cândido, que está no YouTube aqui da TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio. Quando se fala em decepção, muita gente se refere a relacionamentos. Quando há traição, como lidar com o impacto e superar isso? Veja, a pessoa que trai o parceiro, vamos dizer assim, na verdade não trai o parceiro, trai a si próprio. Né? Porque o sentimento de traição, claro que ele é doloroso, é óbvio. Quem gosta de ser traído? Ninguém. Claro que não. Porém, quando uma pessoa trai, ele não fere o outro, porque o outro continua vivo, continua inteiro, continua de pé
e continua com todas as suas demandas naturais do cotidiano. Nada propriamente se modifica, a não ser uma experiência dolorosa em relação àquela questão. Então, quem trai, trai a si próprio. Somente a si próprio. A pessoa que trai na relação é aquela que não percebe o mal que está fazendo a si mesma, porque toda vez que ela pratica um ato desse, ela estabelece, mesmo que não perceba, uma nódoa de culpa, um complexo de culpa, mesmo inconsciente. Porque nós sabemos camuflar muito bem a culpa, né? Com risadas, com a bebida, com os gracejos com os amigos, com as viagens. Nós camuflamos a culpa de diversas maneiras. E tudo parece que está bem, mas chega um ponto que não vai ficar. Porque a vida cobra tudo aquilo que fazemos de bom ou de ruim, imediatamente nos é devolvido de alguma forma. Se subtraímos ali, somos subtraídos acolá. Isso é fato. Isto é da lei natural, chama-se lei de causa e efeito. Então, quem trai, trai a si mesmo. E aquela pessoa que é traída, já digo de antemão, até para deixar aqui como reflexão, normalmente o primeiro sentimento que vem é o sentimento de vergonha e de menos-valia. Isto é, eu não sirvo para nada, né? Se eu fui traído, é porque eu sou feio, eu sou ridículo, eu sou uma pessoa desprezível. Ao contrário, deve-se observar como aquele que está íntegro, que está seguro, que está autêntico, que está firme na relação e pode caminhar de cabeça erguida, de corpo ereto e de alma ereta também, enquanto que o outro não pode mais. Essa que é a grande verdade. Sim. A síndrome do Dom Juan, só para colocar aqui, a gente olha assim, aquele ali é o Dom Juan, conquista todas, né? Isso é muito comum de acontecer, de dizermos. Em rádio a gente fala é o pegador. E o pegador, exatamente. Ele se acha, né? Se acha que ele quer o bom. Ao contrário, a pessoa que precisa olhar para muitos ou para muitas, admirar e conquistar, ele está tentando buscar um reasseguramento da sua competência pessoal, em atratividade, em comportamento, porque ele não está seguro de si. É uma criatura inquieta, insegura, instável. Essa é que é a grande verdade. Ele é infeliz, por isso que ele age assim. Como Jesus tratou a questão da decepção? Jesus a questão da decepção, acho essa pergunta excepcional. Porque Jesus trata da decepção da maneira que deve ser realmente tratada, silenciosamente. Veja que Simão o negou 3 vezes. Judas confabulou com outros em relação à causa do ministério de Jesus. Os discípulos, quando ele estava no horto, todos, sem exceção, fugiram. E quando ele esteve na cruz, dos discípulos, somente João se aproximou. Nenhum outro mais. Todos se esconderam. Quando ele precisou dos discípulos lá no horto para orar, dormiram. Ele experimentou a decepção de diversas formas. Quando ele estava preso na cruz, pediu água e deram vinagre. Então ele teve várias experiências de decepção. De Nazaré, onde ele nasceu, onde estava ali, foi preciso que ele se afastasse daquela cidade porque ninguém o compreendeu. Enfim, a vida dele foi repleta de decepções. Como ele lidou com isso? De uma maneira equilibrada. Ele já tinha destruído o planeta. Não é verdade? Entretanto, ele traz o exemplo para nós de que como é que nós devemos lidar com isso. Onde somos aceitos, nós participamos. Onde não somos, nós respeitamos. Deixamos as pessoas à vontade para vivenciarem a vida como acharem melhor. Mas nós seguimos conforme os nossos próprios conceitos.
nossas próprias convicções. Mas uma coisa que é importante, vale a pena lembrar, o que foi que ele fez com os discípulos quando todos debandaram e o deixaram só? Ele voltou e recrutou os mesmos. Pedro o negou 3 vezes. O que foi que ele fez? Foi buscá-lo para ser a pedra do cristianismo. O nome não é Pedro, é pedra, né? É o alicerce, né? Cefas, em aramaico, né? Em hebraico-aramaico. Quer dizer alicerce, pedra que sedimenta. Sim. Foi buscá-los. Isso significa que ele conseguiu desculpar e não sofreu tanto o impacto daquilo. E veja que interessante, Pedro o negou 3 vezes e deu a ele depois 30 anos de entrega total àquele ministério em seu louvor, em seu favor. Então, é dessa forma que Jesus demonstra a resposta à decepção. Em silêncio, ele confiou naqueles que aparentemente o decepcionaram. Talvez seja isso que devamos aprender a fazer. Sim, a gente tem 4 minutos para o fim do programa. Tem uma pergunta aqui interessante que é da Regina de Guarulhos. Como ensinar uma criança de 3 anos a lidar com as frustrações e decepções? Excelente. Vou contar uma historinha para dar um exemplo disso, né? Como ensinar uma criança a lidar com a frustração? Vamos lá, então. Vou usar esse tempinho para fazer isso. Uma criança foi para um balneário brincar com a família. Reuniram-se ali um grupo de crianças e esse menino específico, que é o protagonista que eu estou citando, vai no carro do pai, pega uma bola e começa a jogar. Monta um timezinho e começa a brincar no balneário. De repente, ele dá um chute para o gol, a bola se esquiva e cai num barranco e se perde lá embaixo. Não tem como alcançar a bola. E o menino começa a chorar e corre para o pai. Papai, perdi minha bola. Vem a decepção. Perdi o meu brinquedo. O pai então deve fazer o quê? Como é que se ensina a lidar com a frustração? A maneira equivocada é: vamos imediatamente conseguir uma bola para você. Como você pode ficar sem bola? De modo algum. Vamos arrumar uma bola agora. Sai com o filho, vai na cidade vizinha, compra a bola. Errado. Não é adequado. Como ensinar a vivenciar a frustração? Ele deve dizer assim: sua bola caiu no barranco. Você perdeu a bola. Agora você deve brincar de outra forma. Reúna e escolha uma outra brincadeira com os seus amigos. E mais, a bola que você perdeu, alguém que é ali, pobrezinho, uma criança, vai encontrar e vai experimentar, vai brincar com a bola. Então, aprenda a lidar com a frustração e num outro momento você conseguirá uma bola. Nesse momento, você brinca de outra forma e alguém achará para brincar com a bola assim como você brincou. Então nós temos que dar sentido àquela perda. É essa forma que nós aprendemos a lidar com a frustração. E a gente pode tirar isso para nós adultos também, né? Para qualquer situação. Perdeu alguma coisa, alguém vai encontrar e também usufruir, assim como nós. Então será bom. Até mesmo nos furtos, né, Cláudio? Alguém furtou alguma coisa de nós. Puxa, fiquei tão decepcionado. Né? Mas então vai aproveitar de alguma forma e Deus nos dará alguma coisa adiante, tão boa quanto. Legal. Chegamos ao final do Jesus e o Logos. Chegou muita pergunta, acho que a gente pode até depois desenvolver mais este tema aí sobre as decepções da vida. Primeiro, Jesus é o Logos de 2019, que todos tenham aí um ótimo ano, sempre tendo aqui a Boa Nova e a TV Mundo Maior como a sua companhia. Valeu, Denise. Até semana que vem. Até semana que vem. Um grande abraço, Cláudio. Um grande abraço a você também. Isso aí. Continue na sintonia, na audiência da Boa Nova e TV Mundo Maior. Meio-dia tem Jornal Nova Era. Vamos que vamos. Você ouviu Jesus e o Logos.